Allan Kardec era maçom, parte 2. No Brasil são duas potências. Aí o Franklin Roosevelt pediu apoio da maçonaria para jogar a bomba, porque ele não queria ficar sem lastro, sem suporte. A estação de Guess reuniu os veneráveis de toda a maçonaria francesa e da base da Europa. Se reuniram para decidir se apoiava ou não a jogada da bomba nas duas cidades de Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica. Mais de 30 oradores se inscreveram para falar. Na última hora, um orador francês. E geralmente era colocado pela ordem do grau maçônico para falar. Esse homem tinha um grau elevado e 2 oradores pediram venha para falar depois. Acabou que ele foi sendo o segundo orador. Ele falou durante 35 minutos. Todos os oradores suspenderam a palavra. A maçonaria foi contra a bomba. Ninguém precisou falar mais nada. O silêncio foi sepulcral. Feria todos os princípios maçônicos. Matar. Explodir bomba num povo inocente, matar civis. Os princípios maçônicos são todos princípios pacifistas, de fraternidade universal. Quando esse orador terminou, teve um jantar maçônico. Procuraram o homem. O homem desapareceu, sumiu. 2 secretários da loja, no outro dia, foram mexer nos arquivos e viu um livro. No livro tinha uma fotografia, uma pintura. E era o orador. E foram mostrar o venerável da loja. Olha aqui, o orador de ontem. Ele disse, impossível. Será que foi ele mesmo? Ficaram na dúvida. E o rapaz disse, foi eu que fiz a inscrição dele. O orador se chamava Conde Saint-Germain. Estava morto há muitos anos. Ele se materializou dentro da maçonaria, fez um discurso de 35 minutos e estagnou o apoio da bomba atômica do Japão. Eu abri minha conferência com isso. Na plateia tinha 2 maçons. A maçonaria estava chegando no Japão naquela época. Esses 2 maçons me levaram ao encontro do Dr. Hiroshi Motoyama, diretor da Universidade de Ciências Humanas, que também era maçom, um grande cientista japonês. Então a gente tem que ter muito cuidado para não embarcar na onda do ouvir dizer. Porque durante muito tempo os espíritas também faziam parte com o demônio. Na época do regime militar, os militares obrigaram os centros espíritas a ter livro de presença, e até hoje tem centro antigo que tem o por vacina. Aquilo é porque os militares receberam a queixa que os espíritas eram comunistas. Foi a cruzada dos militares espíritas que impediu que a ditadura fechasse todos os centros espíritas do país. Muito centro espírita foi apedrejado no começo do século, inclusive lá na Bahia, nos anos 40, 50, porque dizia que a gente evocava Satanás. E até hoje tem gente que pensa que o espiritismo e macumba é a mesma coisa. Então, a maçonaria é uma instituição benemérita. E Allan Kardec, depois da doutrina espírita, não frequentou mais a maçonaria. Não porque ela fosse uma instituição equivocada, mas por causa dos afazeres, das obrigações, ou porque no espiritismo ele se descumpriu do dever de seguir os símbolos. E a maçonaria tem rituais, tem símbolos, tem paramento. O espiritismo não tem símbolo, não tem paramento, não tem nenhum tipo de ritual, não tem hierarquia, não tem rituais. Começou a ficar incompatível com a doutrina mais elevada, mais alta que ele percebia com a filosofia e as suas pesquisas com o conhecimento espírita. Desculpe eu ter avançado na hora, mas eu roubei 30 segundos de Zé, 1 minuto do professor e os 15 segundos dele que ficou para trás. Eu queria só fazer um complemento, porque, isso aqui, olha, não é uma biblioteca ambulante. Olha, gente, olha, meu Deus do céu, olha, até eu estava cansado, passou meu cansaço, porque eu estou aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. Eu queria fazer só uma alusão, eu não conhecia a maçonaria. Eu via muito falar, ler e tudo mais. E o ano passado, acho que foi o ano passado, né? Foi eu, você e Débora.
a gente foi receber um convite de uma loja para dar uma palestra por causa de um livro que atiçou muito eles, que se chama o livro Arqueologia do Ser, né? Que eles estudam inclusive lá. E nós fomos convidados a uma palestra e tudo mais, tinha que ser convidado, foi o pessoal. E eu tinha uma curiosidade muito grande, né? Olha, acreditem que lá eu dei uma das melhores palestras da minha vida, não foi? Foi até eu que sou crítico de mim mesmo, que eu nunca... Foi um negócio fantástico, a energia. Meu, aquilo ali, aquelas pessoas estudando, eles estudam, eu não vi nem bode preto que me disseram. Não é? Eu não vi ninguém dizendo que tinha que matar uma pessoa, pelo menos por mês, né? Não é? Desencarnou ninguém. Não tem nada disso, é tudo que o professor Cláudio falou e eu me senti muito bem lá. Isso é uma grande verdade, mas é um mito que as pessoas criam, não é? Eu tenho um irmão meu que é evangélico, que ele diz que a maçonaria é coisa do demônio, do diabo. Nem sabe que a maçonaria faz tanto bem, né? Às vezes até os próprios evangélicos, né? Foi muito bom. Bem, eu também já fiz diversas, né, repetindo, palestras de maçonaria. Venho de uma família maçom, meu pai é maçom, fui dirigente de maçonaria do Grande Oriente, e também nunca vi na minha casa nada que fosse bode preto, né? Aliás, na realidade, o bode preto já é expiatório mesmo, viu? Eu não poderia ser ingrato com a maçonaria. Eu recebi já inúmeros convites na minha vida para ser maçom, mas devido à questão da seriedade que representa, eu convivi 35 anos com um maçom, grau 33, foi diretor de loja. Eles não chamam as esposas dos amigos, eles chamam de cunhadas. Quer dizer, eles são realmente beneméritos, fazem trabalhos maravilhosos, e foi uma das pessoas que eu tive felicidade de conviver 35 anos, e foi uma das pessoas mais amáveis que eu conheci. Fiz várias conferências na loja dele, e fiquei impressionado que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi o Aleph hebraico e o Taf, que é uma expressão que está lá em Isaías: eu sou o princípio e o fim, como está no Apocalipse, o Alfa e o Ômega. E eles cultuam também a Arão, irmão de Moisés, que é o representante da espiritualidade no judaísmo. Então é uma instituição que, até onde eu conheço, muito séria, muito respeitável, e que nós espíritas jamais poderemos pensar ou ter esse pensamento da maçonaria.